E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje para falar da grande atualização que acontece todo ano do iOS. E dessa vez a gente está falando do iOS 15 que foi lançado ontem pela Apple. E se você já usa iPhone já faz um tempo, você sabe que todo ano tem essa grande atualização que ela é anunciada ali no meio do ano, por volta de julho, no evento chamado WWDC, e depois no final do ano, quando tem o anúncio do iPhone, vem essa atualização para todo mundo utilizar. E nesse vídeo aqui então eu vou trazer para vocês as principais novidades do iOS 15, a questão de bateria e performance que ficou o meu iPhone 10 depois que eu atualizei, então já faz mais ou menos um dia aí que eu estou utilizando, mas já deu para notar algumas coisas. E por fim, se vale a pena você atualizar o seu iPhone ou não. E como sempre, já deixa o seu like aqui para mim nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, que me ajuda bastante. Quase 99% de vocês não é inscrito no canal. Então, só aperta ali o botão, ativa o sininho das notificações e é isso aí. E a primeira novidade do iOS 15, e que tomou bastante tempo até da apresentação da Apple quando eles anunciaram essa versão, é o FaceTime. E o FaceTime é um aplicativo que eu pessoalmente eu gosto bastante, mas eu sei que a maioria das pessoas acaba utilizando ou o Google Meet, ou o Teams, ou outros aplicativos aí de videoconferência. Mas eu sempre tive essa questão aí de gostar pela facilidade de ele estar integrado no iOS. E as novidades que vieram aqui são coisas que a Apple teve que evoluir, tá? Não é nenhuma novidade, existem outros aplicativos, mas a primeira delas é chamada SharePlay. Então, aqui o que acontece é que, dado toda essa questão que a gente teve de pandemia, a Apple adicionou um modo onde você pode assistir conteúdo, ou ouvir música, ou compartilhar a tela do seu iPhone, né, do seu iOS, e ao mesmo tempo que você estiver fazendo uma conversa via FaceTime. Então, o intuito aqui é que você esteja junto com alguém assistindo a uma série, seja no Apple TV Plus, por exemplo, cada um, eu na minha casa aqui, a outra pessoa na outra casa, e que os controles sejam compartilhados para que a gente esteja sempre no mesmo momento da série e que o áudio fique ali disponível para que a gente possa conversar ao mesmo tempo. Isso vale tanto para a parte de vídeo, mas também se for ouvir música junto e também a parte de compartilhamento de tela. A segunda mudança aqui dentro do FaceTime é a questão do áudio espacial. Então, a ideia aqui é que quando você tiver ali o seu grid de pessoas dentro do FaceTime, de acordo com o posicionamento delas, é onde que meio que vai vir a voz, né? Então a sensação aqui, ou a ideia da Apple, é que você tem uma sensação de você estar numa sala com um grupo de pessoas e dependendo de onde está a posição daquela pessoa dentro ali da sua tela, é da onde vai vir a sensação do áudio. Então, o objetivo é simular ali o melhor um ambiente como se você estivesse de fato com aquelas pessoas. A terceira novidade não é nada demais, mas a Apple redesenhou aqui um pouquinho o FaceTime para que você tenha aquela visão de grid. Então, basicamente, qualquer aplicativo que você usa, Teams, Google Meet, quando você entra numa call de vídeo, você consegue ver ali todo mundo ao mesmo tempo, né, naquela call. E no FaceTime isso não era possível, mas agora a Apple adicionou isso aqui também. E além da organização de como você vê o vídeo, o que a Apple adicionou aqui foi a questão do modo retrato. Então, mesma funcionalidade que você tem em outros aplicativos, de você borrar o fundo, né, você deixar aquele fundo que você não consegue ver o que está atrás, só o foco na pessoa. Então, a Apple acabou utilizando do modo retrato, que é o que ela já tem nas fotos do iPhone, mas também dentro do FaceTime. E pra gente que tá em call o tempo todo, a gente sabe como a questão da qualidade do áudio é super importante. Então, às vezes você tá numa call e você tá num lugar um pouco mais barulhento e você sabe que isso atrapalha bastante que as outras pessoas te ouçam também. Então aqui a Apple adicionou dois modos. E o primeiro modo deles é o modo de isolamento de voz, e o nome por si só já explica, né, a questão de que a Apple ela vai aplicar filtros no seu áudio para que o foco fique na sua voz. Então mantenha em mente aqui que isso vai ajudar bastante a isolar o que está no seu ambiente, mas em algum momento pode ser que a sua voz não fique exatamente a sua voz, né? E pareça mesmo algo até robotizado, algo do tipo, porque tem esse aplique aí de vários filtros, e isso pode mudar um pouquinho o tom da sua voz ou outras coisas, mas no final do dia mesmo aqui, o objetivo é que do outro lado, quem esteja te ouvindo, tenha clareza somente da sua voz. E do outro lado, a Apple também pensou no pessoal que está transmitindo algo que o som ambiente é importante, então tem também o modo espectro amplo. Porque se você está no modo padrão mesmo, modo natural, já existe esse foco aí no que está vindo exatamente do microfone e tem alguns filtros aplicados. Já nesse modo espectro amplo, então a Apple não coloca nenhum filtro do som que está vindo do ambiente. E para fechar aqui esse tema, como você provavelmente sabe, o FaceTime sempre foi algo muito exclusivo da Apple, do iOS, e você não conseguia acessar de nenhum outro lugar. Agora, dessa versão aqui, a Apple adicionou os links no FaceTime. Então, da mesma maneira hoje que você vai no Google Meet, cria o seu link aqui e manda para as pessoas acessarem, e elas acessam de qualquer dispositivo, o mesmo acontece agora com o FaceTime. Então, você cria o seu link, disponibiliza ele para quem tem
Windows, Android, enfim, o pessoal consegue entrar via navegador tranquilamente. O segundo aplicativo aqui, que ganhou algumas novidades, só algumas melhorias, é um aplicativo que eu pessoalmente sempre gostei bastante, mas quase ninguém usa, que é o aplicativo Mensagens, dado que basicamente todo mundo usa o WhatsApp. E aqui foram poucas questões, como uma melhor maneira de você interagir com as mensagens. Em segundo, uma galeria de fotos para cada conversa que você está tendo. Então, se você está ali compartilhando muitas fotos com uma pessoa, isso vai se formar numa galeria de imagens bem simplificada ali para você ter fácil acesso. E por fim, para quem gosta de memojis, a Apple sempre dá alguma adição aqui nessa feature que eles investem bastante. Então a gente está tendo mais customizações, principalmente com acessórios, chapéus e diversas cores aí para você escolher. E agora a terceira novidade dentro do iOS 15 é uma que eu acredito que vai ser entre as mais utilizadas, que é o modo foco. Afinal, ela é uma evolução ali do modo não perturbe, onde você agora pode criar cenários personalizados para cada momento que você tiver. E com certeza eu vou fazer um vídeo aqui no canal, provavelmente ainda essa semana, com os detalhamentos de como você usar esse recurso, mas basicamente quando você for na central de notificações, agora você tem o modo foco. E ali você pode personalizar vários perfis. Então eu posso ter um perfil para quando eu estou trabalhando, quando eu posso ter o meu perfil pessoal, ou quando eu estou jogando, ou enfim, quando eu estou no modo de leitura. E para cada um desses modos eu tenho algumas personalizações, como por exemplo, quem pode me ligar ou um grupo de pessoas já pré-definidos que pode mandar mensagem, que pode interagir comigo e também quais aplicativos podem me mandar notificação. Então, um caso bem clássico aqui é que se eu estiver trabalhando ou se eu estiver no momento de leitura ou fazendo algo que demanda bastante do meu foco, estudando, por exemplo, o que eu vou fazer é ativar esse modo e, com certeza, tirar todas as notificações em relação a redes sociais e tudo mais. E se for algo que eu preciso de muito foco mesmo, até de mensagens, deixando somente que pessoas que são assim muito importantes, que eu sei que em caso de urgência eu precisaria receber a mensagem, que essas notificações passem para mim através desse modo foco. E outras duas coisas aqui que você pode customizar é quando esses modos eles vão ficar ativos. Então, por exemplo, se você tiver o seu modo sono ativado, você pode fazer com que ele ative, sei lá, meia-noite, 11 horas da noite, a hora que você for dormir. E também quando você está nesse modo, por exemplo, de trabalho, quando uma pessoa que não está na sua lista de favoritos, vamos chamar assim, e ela te mandar uma mensagem via um aplicativo Mensagens, ela pode ser alertada ali que as suas notificações elas estão desativadas para aquele momento. E já que a gente está falando aqui de notificações, vamos para a próxima novidade do iOS 15, que é as notificações. Então, com certeza a primeira coisa que você vai ver logo que você abrir o iOS 15 é que o modelo das notificações ele está diferente. E aqui principalmente duas coisas que mudaram. O tamanho do ícone do aplicativo que está mandando aquela notificação e também o agrupamento delas está bem melhor. E aqui é uma mudança super simples, não é nenhuma novidade assim, mas eu gostei bastante, tá? Eu tô utilizando aí, como eu falei, há um dia e deixou bem mais limpo o visual, bem mais fácil você acessar suas informações. Então, é uma daquelas mudanças que são pequenas, que, meu Deus, parece que é algo super besta assim, mas que foi super positivo. Então, eu gostei bastante e é algo que você vê sempre, né? Então, foi uma mudança aí bem-vinda. Outro aplicativo que a Apple sempre investe bastante aí, mas infelizmente não no Brasil, é o aplicativo Mapas. Então, eu não vou falar tanto aqui sobre ele, porque para quem está no Brasil, acaba utilizando o Google Maps para fazer pesquisas e depois o Waze para navegação. Mas se você está nos Estados Unidos ou quando você for para os Estados Unidos, é um aplicativo que vale a pena você dar uma olhada, porque você consegue ver ali algo bem bacana, uma visualização 3D super legal do lugar que você está. E a Apple sempre evolui, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, a questão do mapas. Então, se hoje você está nos Estados Unidos vendo esse vídeo aqui, a Apple adicionou bastante coisa sobre transporte público e também na questão do tráfego com semáforos e tudo mais. Então, foram algumas adições interessantes, mas somente para quem está em países que a Apple foca mais nesse aplicativo. Agora vamos falar sobre Safari, porque esse é um aplicativo que quando você abrir pela primeira vez no iOS 15, você vai estranhar. Não tem o que fazer, eu vou te falar aqui quais são as novidades, e eu já tinha visto a novidade antes de eu abrir, mas a primeira vez que eu entrei em contato ali, eu achei estranho, porque a barra de navegação ela saiu do topo da tela e foi para baixo. E o objetivo aqui é que você tenha mais conteúdo na sua tela, principalmente em dispositivos que são menores. Então, com isso, com a barra lá embaixo, você clica, busca seu endereço, normalmente como era antes, mas quando você está numa página e começa a scrollar, essa barra minimiza. E você tem basicamente ali toda a sua tela para o conteúdo que você está vendo. E como eu te falei, no começo da utilização isso é estranho,
mas o que eu posso dizer é que depois de usando um tempo você acaba acostumando e eu gostei bastante da alteração. Primeiro, porque fica muito mais acessível a barra de navegação aqui, sem você ter que esticar o dedo lá em cima para tocar e colocar um novo endereço. E depois também você tem todo o conteúdo ali para você visualizar a página que você está acessando. Então eu achei super positivo. Mas é claro que essa é uma mudança que ela é um pouco mais brusca, né? Que pode ser que você não se acostume. Então a Apple colocou a opção de você voltar na barra de navegação lá para cima caso você não goste. Mas eu acho que vale a pena dar uma chance ali, usar um tempinho, porque se você se acostumar, é algo que pelo menos eu curti, eu tô gostando, então eu vou deixar a minha com a barra lá embaixo mesmo. E a outra coisa que a Apple mudou são as abas. Então, desde que o iOS existe, eu realmente não lembro desde quando, desde o iOS 0, por exemplo, as abas dentro do Safari é aquele modelo de meio de carrossel que você tem uma em cima da outra ali, que você vai scrollando. Enfim, é algo que não te dá muita visibilidade das abas que estão abertas. Então, a Apple redesenhou isso, agora é como se fosse uma galeria de fotos, então fica muito mais fácil de você ver o que está aberto e acessar exatamente o que você quer. E por fim, outras duas mudanças aqui é que você pode fazer uma busca por voz ali dentro do navegador. Então, você clica no microfone, fala o que você quer buscar e isso já vai direto para o Google para ele encontrar a informação. E por fim também, a Apple dessa vez trouxe as extensões aqui para o iOS. E da mesma maneira que você tem em outros sistemas operacionais, navegadores, você também vai ter extensões no Safari dentro do iOS. Agora, a próxima novidade que eu quero trazer aqui para vocês é em relação ao texto ao vivo. Então, muitas vezes a gente quer copiar alguma informação de um recibo, de alguma placa ou de alguma coisa e a gente tem que fazer isso manualmente. Então, dentro do iOS 15, desde que você esteja no iPhone XS ou superior, você consegue apontar a sua câmera do seu celular e o texto vai ser selecionável. Então é só você pegar o seu iPhone, apontar para o texto que você quer e na tela você ali só seleciona ele. E se por acaso você tiver um telefone ali numa placa que você quer, quando você apontar, as chances são que a Apple vai reconhecer que aquilo é um telefone e aquilo vai virar um link. E lembrando que essa tecnologia, né, o OCR, não é algo novo. Enfim, a Google e o Android já tem isso faz tempo. E dentro da Apple mesmo, dentro das ferramentas de desenvolvimento da Apple, você consegue usar o OCR para outros aplicativos já faz um tempo também. E a gente sabe que existem grandes dificuldades em relação a isso, tá? Nem sempre o texto ele é reconhecido da maneira correta. Então, a Apple fez um bom trabalho, o reconhecimento dentro do iOS, ele é muito bom, mas saiba que, principalmente se você quer ler um código de barras, ele vai ler de maneira assim, quase que perfeita, vamos assim dizer, ele vai ler muito bem, mas pode ser que, sei lá, um zero vire um Q ou um O, por exemplo, porque isso acontece. A leitura, ela tende a melhorar cada vez mais, mas ainda existem alguns casos aí que você não vai ler corretamente. E essas são as principais novidades. Tirando isso, a Apple também mexeu em vários outros aplicativos, como notas, músicas, e-mail, enfim, ela fez pequenas melhorias ao longo, mas que, enfim, são coisas que a gente vai descobrir no dia a dia que não são tão notáveis assim. Mas de maneira geral, como eu falei, quando você abrir o iOS 15, você vai se sentir num ambiente muito familiar, não teve nenhuma grande mudança de design, nem de experiência do usuário, mas com essas pequenas modificações, principalmente com foco nos aplicativos. E depois de falar sobre tudo isso de novidade, vamos aí falar sobre performance e bateria. E na questão da performance, como continuou desde o iOS 13, 14, a performance tem sido algo muito bom dentro do iOS. Então, não estou tendo nenhum problema em relação a isso nessa versão, mas vamos falar de bateria. E aqui, a questão da bateria, no meu caso pelo menos, ela tá indo até que bem rápido, tá? Então, durante o dia, o que acontece é que ela drena um pouco, daí ela para, e daí de repente, quando eu olho, já caiu ali seus 10% num período curto de tempo. E o que eu vou te dizer é que, de maneira geral, isso pode ser algo normal, tá? Porque sempre que tem uma grande atualização, tem alguns processos que rodam no iPhone, como indexação e tudo mais, e como eu sempre falo, dentro das primeiras 48 horas que você atualiza, é normal uma queda na performance de bateria, mas depois a tendência é que ela volte a normal, e o que eu sempre recomendo é dar uma reiniciada no aparelho. Mas, por enquanto, a minha bateria fica de alerta aí, ela tá drenando mais do que o normal, e para você que já atualizou, antes de eu falar se vale a pena ou não, já deixa nos comentários abaixo aqui como é que tá o seu iPhone, para você que já atualizou, é ansioso como eu, já foi ali, fez o update, e se o seu iPhone ficou melhor, piorou, o que está tendo de bom, o que está tendo de ruim, para ajudar quem ainda não atualizou. Mas é isso, em relação à bateria, eu ainda vou ter que analisar um pouquinho mais de tempo para ver se de fato ela vai ficar assim, ruim do jeito que tá, ou se ela vai voltar ao normal. E dito tudo isso, vale a pena você atualizar o seu iPhone? E aqui, primeiro vamos lembrar que essa é uma atualização muito recente e toda atualização que a Apple faz, né, principalmente nesse nível aqui,
existe um período longo de testes. Então, tem aquela versão de teste beta e depois o beta público também. Até que a Apple chega numa versão ali que ela fala, putz, essa aqui tá redonda o suficiente para eu mandar para todo mundo. Porém, ainda assim, acaba sendo em cima de uma amostra não tão grande de usuários como é quando ela lança para todo mundo. Então, vale a pena muita atenção, porque é uma versão que pode ter muitos erros sim, questão de performance, bateria e bugs. Então, como essa chance é bem considerável, eu vou te falar o seguinte, para você que é como eu e é muito ansioso e quer alguma dessas novidades o quanto antes, então, assim, vale a pena atualizar, mas sabendo, né, tendo esse cuidado de que a performance e a bateria, existe uma grande chance que você tenha um probleminha ou outro e que essa versão tem alguns bugs que a gente ainda não identificou. Então esse é o meu ponto de atenção. Pode ser que a experiência aqui, apesar das novidades, não seja tão boa assim, mas eu pelo menos nesse primeiro momento, eu tô ok. Tem a questão da bateria, mas no geral não tô tendo grandes problemas não. Mas se você consegue segurar essa ansiedade, você não é, putz, preciso ter isso agora, então eu recomendo sim você esperar algumas versões do iOS. Vamos ver aí como vai ter a primeira atualização, né? Se vai estar mais estável. E quando tiver mais estável, aí sim eu recomendo que você atualize o seu iOS para o iOS 15 ponto, o que for essa versão aí daqui para frente. E a última informação aqui importante é quem pode atualizar para o iOS 15 e por incrível que pareça, se você tem um iPhone 6S ou superior, você ainda pode atualizar o seu iPhone. Isso inclui também o iPhone SE, da primeira e da segunda geração. Então, é super compatível com versões anteriores do iPhone. E se você tem um iPod Touch, o iPod Touch de sétima geração para cima também pode atualizar. E é isso, provavelmente esse vídeo aqui ele vai ficar um pouco mais longo, afinal, muitas novidades aí nos aplicativos dentro do iOS 15. E, como sempre, se você atualizou, eu já falei aqui, deixa no comentário abaixo como ficou o seu iPhone, se ele melhorou e piorou. E dependendo, eu posso também tentar aí te ajudar caso você está tendo algum problema um pouco mais grave. E é isso, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ele ajudou, deixe o seu like pra mim, que me ajuda bastante aí no algoritmo do vídeo. E até a próxima. Fui!